Nós estamos aqui para iniciar mais uma jornada com vocês. Cada encontro é como uma viagem no tempo, mas não o tempo que vocês estão acostumados. É uma viagem nesse tempo não linear, onde não existe passado, presente e futuro, mas sim tudo ao mesmo tempo, tudo entrelaçado, interligado e altamente conectado. Essas imagens que vocês veem como rede digital, alcance da internet, como o globo, o planeta Terra inteiro conectado pela internet, assim é também como o planeta Terra inteiro conectado, interligado. E cada pessoa seria esse sinal de internet. Cada corpo físico é como um ponto de internet. Estamos falando dessa forma para ficar mais fácil de vocês visualizarem, poderem desenhar na mente de vocês. Então, cada pessoa tem um GPS, tem um ponto de internet, tem um ponto de Wi-Fi. E esse ponto se conecta com outro ponto, que se conecta com outro ponto e outro ponto e outro ponto. A diferença em relação à internet é que essa conexão ela vai além do que é visível. Com a internet, vocês podem se conectar com pessoas com pessoas de outro país, de outra cidade, de outro bairro, de de outro equipamento, como um computador, um celular, um, um relógio. Com a internet, a conexão de vocês é dessa forma, com eletrodomésticos agora, geladeiras, mas quando falamos da conexão que cada corpo representa, vocês conectam com as pessoas do agora, que estão fisicamente andando próximas a vocês, mas também se conectam com as pessoas do que chamam de ontem, que parece estar longe de vocês, mas na verdade estão muito perto, estão numa outra linha de vibração. Vocês se conectam com as versões do amanhã, do futuro, mas que também não estão no futuro, estão apenas em uma outra linha de dimensão. Vocês se conectam com lugares muito distantes, mas dentro dessa conexão parecem muito próximos. Esse ponto de GPS, de sinal de Wi-Fi, que é cada uma das pessoas existentes na Terra, é algo que serve não só a você, mas à própria Terra. Porque quando cada ser humano entende
que ele é um ponto de conexão, é como se uma luz acendesse e iluminasse ainda mais a Terra, porque você passa a ter consciência de, da sua responsabilidade e também da sua grandiosidade. Se você é um sinal que capta tudo, você precisa estar atento aos lugares onde você está, não é mesmo? Se você é um sinal que capta tudo, você precisa entender quem está recebendo esse sinal, quais são as intenções suas que está passando esse sinal, quais são as intenções daqueles que vão receber o sinal. E mais ainda, quais são as intenções daqueles que estão a todo momento tentando roubar o sinal de vocês. Porque assim como no mundo real de vocês, existem predadores que captam o máximo de sinais ou poder para uso próprio, assim é também em muitas linhas atrás do véu. Nós falamos não para amedrontar, mas nós falamos para ensinar. Uma vez que você vê, é impossível desver. Então, a partir do momento que você escuta e você entende e você aprende, você pode até ignorar, mas é impossível falar que não sabe, porque na sua consciência, no lugar mais escondido da sua consciência, lá vai estar uma resposta. É, eu já ouvi falar sobre isso. É, eu sei um pouco disso. Então, a sua consciência sabe do papel, da grandiosidade, mas também da responsabilidade que ela tem, não é mesmo? Uma vez que informações são acessadas, mesmo que em momentos de lazer, como um filme, como um livro, ou mesmo um vídeo curto, a partir desse momento a sua mente registra e guarda. E esse registro que é guardado, ele não é guardado apenas na sua mente. Ele é guardado numa mente consciente, como uma nuvem que cobre toda a Terra. Existem muitas nuvens. Existe uma nuvem muito maior, que poderíamos dizer como uma consciência global. Mas existem inúmeras, milhares, bilhares de nuvens, porque para cada ser humano há uma nuvem, pelo menos. E digamos que você mora num país
E as pessoas daquele país pensam de determinada forma, em sua maioria. E elas agem de determinada forma, em sua maioria. E elas têm determinados costumes. Costumes esses que são passados por milênios, milhares de anos. Essa nuvem que está sobre esse país, ela está bem densa, densificada, porque os costumes estão muito enraizados. Então, aquilo que você pensa que talvez seja o seu livre-arbítrio, que você tenha livre-arbítrio, não tem. Porque a nuvem, tão densificada, ela interfere e direciona o comportamento de todo ser que vive naquele país. São assim que se formam as crenças. Mas estamos colocando de uma maneira prática, falando sobre nuvens, bloqueando a luz, para vocês entenderem. Então, quando as nossas informações chegam, seja elas do Sol central ou do coração da Terra, quando as nossas informações chegam, é como se fossem pequenos raios de luz furando essa nuvem. E quando alguns raios de luz conseguem furar a nuvem e tocar em você, parece muito pequeno esse trabalho, mas para a gente é uma construção muito grandiosa, porque um simples raio de luz é capaz de mudar comportamentos e formas de pensar de milhares de pessoas, com pequenos flashes de informação. E é por isso que o número de canalizadores tem aumentado, porque todos são, nem todos vão usar para ensinar aos outros, para trazer os raios de luz para outros, mas muitos precisam ser reativados, precisam ser tocados. Então, quando você vê frases repetitivas, comportamentos repetitivos, aquelas piadas de brincadeira a respeito de um comportamento de um lugar, de um signo, de um bairro. Olha como os cariocas são sempre assim. Ah, paulista é tudo desse jeito. Dessa forma, quando vocês verem esses comportamentos, vocês vão lembrar
que aquelas nuvens sobre aqueles lugares são elas que estão fazendo vocês viverem sempre nessa repetição. E existem nuvens, e não só nuvens, mas existem muralhas em determinados lugares. Há lugares em que não existem só nuvens, existem muralhas, fortificações. Às vezes, tudo vai sendo mostrado, tudo vai vindo para a luz, todos os podres, todos os enganos, todas as mentiras, tudo isso vai aparecendo. E mesmo que muitas pessoas vejam, elas conseguem ver, mas elas não conseguem entender e sair daquelas muralhas. Locais onde há muita violência, onde há muita podridão energética. E não precisamos citar os tipos de locais, vocês já sabem. Locais onde existem muitas drogas, locais onde existem muitos abusos. Nesses locais não existem apenas nuvens, existem nuvens, fortalezas, guardiões. Então, se você está num desses locais, ative sua mente, ative o seu espírito. Se conecte com a fonte, com o seu espírito. Todos, em qualquer lugar, têm o dever e a missão de se conectar com o espírito. A sua alma, ela carrega ainda crenças. Ela faz a ponte entre o espírito e o corpo e a mente. Mas ela tem camadas, muitas camadas de crenças. Não quer dizer que não seja importante. Mas subam o nível. Você começa a entender o seu comportamento, o seu físico, do que vocês chamam de presente. E aí você começa a entender a sua mente, o comportamento da sua mente. Aí você avança um pouco mais e começa a entender como são as ligações da sua alma. Quais são as pessoas que você se conecta? Se é uma ligação de alma, se fizeram um contrato para vir junto, para trabalhar junto, para desenvolver uma experiência junto, seja boa, seja dolorosa. E aí você vai além do nível da alma. E aí você se conecta com o espírito. E quando você começa a se conectar com o espírito, a personificação
A ideia do indivíduo, do que é individual, começa a se desfazer. E você começa a entender o todo com mais clareza. E há muitas batalhas que não são vencidas no campo da alma. Quem tem o poder de vencer é o espírito. A batalha vai ser resolvida no espírito. Quais lugares o seu espírito está frequentando que não era para ele frequentar? Se você tivesse consciência da pureza do seu espírito, você frequentaria determinado lugar? Você comeria determinada comida? Você colocaria palavras negativas, palavrões, para dentro do seu corpo, que é o veículo do seu espírito? Se você tivesse clareza da pureza que é o seu ser espiritual, você viveria como você vive? Você sentiria desamparo como você sente o tempo inteiro? Porque o espírito não desampara. O espírito, ele não está sozinho, individualizado. Ele está conectado com um todo, com a fonte, com Deus, com todos os outros espíritos. Porque aí já não tem mais individualização. Então, se você tivesse clareza disso, os seus momentos de sofrimento seriam menores que os momentos de alegria. Os momentos de alegria, mesmo em momentos de dificuldade, eles seriam absurdamente maiores, porque todos vocês entenderiam. A dificuldade faz parte do ciclo do aprendizado. Assim como ela começa, ela termina. Assim como vem a parte da abundância, também vem uma parte de recuar, porque vocês estão na Terra e a Terra tem seus ciclos, como a natureza tem seus ciclos. Mas se vocês enxergarem com o espírito, vocês sobrepõem esse pensamento e vocês conseguem entender: ah, tá, agora eu estou numa fase de aprendizado. Tá doendo, mas eu estou aprendendo alguma coisa. Ah, tá, agora eu estou numa fase de extrema alegria, de riqueza, de festa, de vida, de movimento. Que bom! Vou aprender e vou viver isso, mas não vou me apegar, porque eu sei que tudo são ciclos.
Na nova terra vai ter ciclos da natureza. Vamos ter sobes e desces. Vamos ter ajustes e aprendizados ainda. Muitos falam por aí que vai ser tudo belo e maravilhoso, mas já é tudo belo e maravilhoso. Mas é belo e maravilhoso quando você olha sem se apegar, quando você não se apega à riqueza e também não se apega à pobreza, quando você não se apega à doença. Ainda são muitos anos de ajustes, e nesses anos, se conectar com o espírito vai ser a sua maior forma de sabedoria. O coração da terra vai vibrar cada vez mais alto. Vamos poder ouvir o tom da vibração. Vamos poder nos conectar com essa vibração. Ao acordarem, se conectem com o espírito de vocês. Coloquem a mão no coração, escutem, sintam por um minuto que seja o coração de vocês. E lá também estará o coração da terra vibrando, porque ela vibra com cada ser neste planeta. E cada vez que você escuta o seu coração, portais de sabedoria se abrem, códigos de conhecimentos chegam até você através do seu coração. Pensamentos sutis, coisas que parecem por acaso. Quando você se conecta com o seu coração, parece que tudo está conectado. Você ressignifica mais rápido o desafio. Passa pela situação dolorosa com sabedoria e mais rapidamente. Atrai e cria para sua vida situações melhores, com mais facilidade e mais rapidamente. Acordem, sintam o espírito, sintam a presença, escutem o coração.
Muitos ainda continuarão dormindo. Muitos escolhem realmente sair do planeta Terra. Outros escolhem continuar dormindo por mais um tempo. E nós te perguntamos, nesse tempo em que muitos ainda dormirão, você escolhe estar do lado que dorme ou do lado que acorda aos que dormem, que acorda os que estão dormindo? Você escolhe ficar do lado de quem vai receber ou do lado que vai doar, ensinar, resgatar? Escolhas estão sendo feitas a todo instante, nas suas atitudes, no seu dia a dia, nas suas palavras, nos seus pensamentos. Assim como a tecnologia artificial aprende o tempo inteiro, com cada informação nova que vocês trazem, que o mundo traz, assim é a consciência de vocês, o tempo inteiro fazendo escolhas, o tempo inteiro a consciência de vocês analisa, pondera e avalia o caminho que vai ser seguido. Então, quando eu pergunto, quando eu pergunto de que lado vocês querem estar, do lado que dormem ou do lado que acordam os que dormem, e vocês respondem, essa resposta do agora, ela vai ser seguida do comportamento. Não é só responder agora. Não é igual muitos fazem nos ambientes religiosos. Você aceita Jesus? Sim, gritou a pessoa chorando aos prantos no altar da igreja. Sim, eu aceito. Saiu da igreja e voltou para o mesmo lugar, para as mesmas pessoas, para o mesmo comportamento, para as mesmas falas, para as mesmas frases, para a mesma reclamação, para a mesma lamúria, para a mesma miséria, para as mesmas fortalezas que nós acabamos de falar. Então, de que adiantou falar? Você aceita se casar e amar a sua esposa? Sim, aceito. E saiu do altar e foi agredir a esposa, e foi trair a esposa, e foi ser agressivo, e foi ignorar a esposa, tratá-la como um subproduto, uma, um subanimal. Então, aquele sim não serviu para nada. Querem mais clareza que essa? Querem mais exemplos que esse?
Eu amo animais. Pega um animal bonito, lindinho, e depois devolve um animal, porque ele não se adequou, porque ele não era treinado, porque você não tem tempo, porque você tem uma vida para cuidar. Então você ama animais? Você ama crianças e animais, aumentando cada vez mais o número de abandono, porque pessoas adultas se comportam como crianças e ainda se dizem conscientes, ainda se chamam de autoconhecedoras, desenvolvem o autoconhecimento, desenvolvem, se aprofundaram, viram que eram ruins, viram que fizeram muitas coisas ruins em outros tempos e espaços e reforçaram e querem sim continuar fazendo muitas coisas ruins. Então, de que serve o autoconhecimento se não é para mudança? Se ele for para justificar os seus atos, então ele não serve de nada. A conta, meus amigos, não se paga na face da terra. A conta se paga na própria consciência. A consciência de vocês, conectada à consciência universal, está o tempo inteiro avaliando situações. E sim, da mesma forma que avaliamos, avaliamos sim todas as grandes mudanças, todas as pequenas mudanças de comportamento, as pequenas mudanças de pensamento, as pequenas escolhas. Aquela pessoa que pensou em falar, em xingar a outra, ela pensou, mas ela não fez, como sempre fazia. E isso já muda muita coisa. Nós já demos muitos exemplos. E nós agora nos despedimos. Eu sou o Celazar de Sírios e estou com a minha frota, da qual a canalizadora também trabalha. Nós agradecemos por estar diante de vocês. Se avaliem, se reconheçam como grandiosos, mas também reconheçam a pequenez em que muitas vezes vocês se encontram. São pensamentos repetitivos, são comportamentos repetitivos, são vícios. Tudo isso é vício. É possível mudar, é possível sair desses vícios. As equipes espirituais de vocês querem trabalhar e contribuir para que vocês saiam desses vícios. Mas
o primeiro passo precisa ser dado por vocês. Porque nessas dimensões, nessas linhas divisórias que ainda existem determinadas regras, existem leis universais que vão mudando, sim, ao longo do tempo. A conexão dessa forma como vocês estão vendo existiu de uma outra forma muito mais direta há muito tempo atrás. Éramos visíveis o tempo inteiro. Essa comunicação foi interrompida por muito tempo também, onde pouquíssimos recebiam informação, pouquíssimos tinham essa conexão. E agora nós estamos expandindo o campo novamente. Então, assim como a canalizadora levou muito tempo para aceitar, para entender, vocês também estão levando muito tempo para ouvir a egrégora de vocês, a ancestralidade de vocês, para ouvir a voz do espírito de vocês, para sentir essa conexão com a fonte, com Deus. Esse Deus distante, esse Deus julgador, ele não existe. A fonte e nós estamos mais próximos do que vocês podem imaginar. Mas nós não podemos fazer nada pela nossa escolha. Vocês podem escolher mudar, vocês podem escolher se conectar mais. Parte de vocês, esse primeiro passo. Então, nós nos despedimos pedindo que vocês deem o primeiro passo. E saiam das nuvens, debaixo das nuvens. Saiam das fortalezas. Comecem a sair